Olá, pessoal. Então, continuando nossos estudos sobre cuidados paliativos, a gente vai começar agora uma aula que eu coloquei o título de Educação para a Morte, porque na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de morrer e vai falar um pouquinho também sobre a morte. A gente vai falar um pouquinho da concepção do mundo ocidental sobre a morte, né? E a gente vai comentar um pouco da importância de falar sobre isso no nosso dia a dia, né? Na nossa reunião, né, na reunião que fizemos com o Zoom para conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu até comentei, né? Um assunto que mexe com a gente, porque dependendo das nossas experiências particulares, é algo que vai nos tocar profundamente, né? Então pode ser que essa aula suscite, né, alguns sentimentos em algumas pessoas. Então eu tô também já me coloco à disposição, né, para quem quiser conversar via Zoom depois dessa aula no particular, né? A gente pode marcar e conversar um pouquinho e a gente vai se encontrar na próxima semana para conversar, dentre outros assuntos, sobre essa aula também, tá bom? Eu vou deixar também um texto, né, da professora Maria Júlia Kovacs, que vai falar um pouquinho dessa questão da morte também no século XXI, tá bom? Então, pessoal, vamos primeiro falar um pouquinho, né, sobre a morte e o morrer ao longo aí da história, né, para entender as nossas próprias concepções. Então, a primeira questão que eu quero colocar é que cada um de nós tem suas próprias histórias de perda, né? Então, se você fizer uma reflexão, a gente teve perdas que não necessariamente possam ter passado pela morte, mas que foram muito representativas da nossa vida. Então, por exemplo, perder um emprego, terminar um relacionamento, né? São perdas significativas, são mortes simbólicas também, mas alguns de nós já teve, né, histórias de morte mesmo, né, na sua própria história, na sua própria família. Quem não teve, no seu mundo privado, então é uma experiência que infelizmente, né, todos nós vamos viver. Não sei também se infelizmente, né, porque quem já passou por isso sabe que é uma experiência difícil, mas que traz muito aprendizado, traz novas formas de mudar, de olhar a vida. Então, a primeira questão quando a gente vai estudar o processo de morte e morrer e também cuidar de pessoas que vão entrar nesse processo, é muito importante a gente fazer autoconhecimento sobre as nossas próprias histórias de perda, porque por meio de como nós enxergamos esse processo, é que nós vamos gerenciar o cuidado das pessoas que vão passar por isso, certo? Então, eu acho que profissionais do nível técnico, então o auxiliar e o técnico, eles já deveriam ter uma formação que permitisse a eles falar, né, se autoconhecer muito para poder cuidar do outro. Mas para nós enfermeiros isso é mandatário, né? Porque vamos ser gestores do cuidado a essas pessoas e gestores da nossa equipe também. Então isso é mais importante ainda, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre como que foram as nossas experiências, né? Como que elas foram para nós. Dolorosas com certeza, como que nós vivenciamos isso, quais os ensinamentos ou as modificações que essas perdas trouxeram. Então é importante a gente fazer uma reflexão. Coloquei aqui algumas frases para ajudar a gente a pensar nisso, né? Coloquei a primeira ali, ó. O homem sabe que tem que morrer por experiência, uma frase do Voltaire, né? Veja, experiência do que se a gente nunca morreu, né? Quem que traz essa experiência para nós? Nossa família, a comunidade onde a gente está inserida. Eu posso não ter tido perdas no meu núcleo familiar, mas eu já presenciei perdas de outras famílias, ou de conhecidos, ou notícias que a gente vê pela televisão. Então, veja, mesmo quem nunca vivenciou isso em seu núcleo familiar mais próximo, tem uma experiência prévia em relação a isso, tá? Uma experiência prévia. E aí a gente tem que cuidar muito, porque muitas dessas experiências passam por situações vivenciadas nos hospitais. Então, muitas coisas que a gente escuta
são experiências vivenciadas também por profissionais da enfermagem, tá? Outra frase aqui de Martins. Essa frase é desse livro aqui, ó, da Guiomar Martins. Não sei se vai dar para ver. Laços Atados, né? A Guiomar Martins é uma enfermeira e ela tem esse livro aqui, Laços Atados. É um livro que a capa é um laço, ó, uma caixa, né? Uma enfermeira que estava se preparando para fazer mestrado em doenças infecciosas e ela perdeu o filho num acidente de carro. O filho dela era um adolescente e foi uma morte muito traumática, né? Então ela mudou totalmente o rumo dos estudos dela e ela foi estudar o processo de morte e morrer, o luto, né? Então ela fez muitas palestras, agora faz muito tempo que eu não a vejo, eu gostaria até de procurar, né, retomar o contato com ela, que é uma pessoa que tem muito conhecimento nesse assunto, tá? A Guiomar Martins, o livro dela, eu vou usar vários trechos na aula, e ela tem essa frase aqui, ó. O seu conhecimento sobre a morte é externo e aprendido. Isso é verdade, né? Veja, o seu, ela quer dizer o nosso, né? Então, assim, o nosso conhecimento sobre a morte, ele é externo. Ele não vem ele é processado aqui dentro, mas ele vem de fora, né? Das experiências que eu vi na televisão, que eu vivenciei no meu núcleo familiar ou nas pessoas próximas, né? E aprendido. Então, eu queria chamar uma atenção assim, ó, tirando essa visão da questão pessoal, indo para a questão profissional, né? Veja, se o nosso conhecimento sobre a morte é externo e é também aprendido, eu queria que vocês pensassem agora como enfermeiros, o que externamente a enfermagem passa para nós de conhecimento acerca da morte e o que nós aprendemos com a enfermagem que está lá já trabalhando, não só a enfermagem, né? Todos os profissionais da saúde, sobre como lidar com isso, tá? Eu quero que vocês pensem. Então, o que a gente aprende? A gente aprende, às vezes, a gente escuta algumas frases assim, que a gente não pode se envolver, que mais? Que não tem mais o que fazer, inclusive várias piadas a gente vê nesses momentos de processo de morrer de morte, depois que a pessoa morre, um certo desdém, né, com aquela pessoa, com aquele corpo, né, piadas, enfim. Isso é externo e é aprendido, né, a gente acaba naturalizando esse processo, deixando isso uma coisa fria, uma coisa mecânica. Então a gente tem que cuidar para resgatar um pouquinho da sacralidade desse momento para quem está vivendo, tá bom? Tem até um escritor, né, que faleceu, o Rubem Alves, ele tem várias frases muito famosas, né, sobre a morte, e uma delas viver, como que é? Viver é biológico, morrer é biográfico. Tá? Então, o morrer também vai fazer parte da tua biografia. Então, nós, enquanto profissionais, a gente tem que deixar essa história bonita e sagrada até o final. A gente não pode contribuir para lembranças externas, né, que tragam ainda mais sofrimento, tá bom? Então, nessa frase da Guiomar Martins, só retomando, né, nosso conhecimento sobre a morte é externo e aprendido na vida pessoal e também na vida profissional. Então, veja, nem sempre a gente teve exemplos externos ou aprendizados externos de boas posturas, né? Eu muitas vezes vi muitas posturas que eu não gostava, que eu não me sentia bem, mas eu achava que aquilo era certo, que era assim. Quando eu comecei a estudar, eu vi que não. Que tirar sarro, não sacralizar esse momento, não é uma coisa correta, né? No meu ponto de vista, não é. Então, mas eu precisei ler, precisei estudar para entender isso. Então, tomar cuidado com o que nós externamos, tá? Com o que nós aprendemos também, refletir sobre isso, né? Outras frases que eu coloquei aqui para a gente construindo esse pensamento, né? Dessas autoras aqui, ó, Silva Júnior. O processo de morte e morrer compõe um caleidoscópio de significações, ritos e crenças, verdade, né? Porque morte, o processo de morrer, né?
e a morte, ele tem significados muito diferentes para algumas pessoas. Para algumas pessoas é o fim de tudo, para outras é uma transição. Católicos, por exemplo, acreditam na vida eterna, sei lá, espíritas acreditam na reencarnação. Então, enfim, significa muita coisa. Mas não é só do aspecto religioso, né? Significa, às vezes, a perda de um companheiro de uma vida inteira, às vezes a perda do papel de filho, às vezes a perda do papel de pai, às vezes a perda de uma segurança financeira. Então, tem muitos significados. É um processo muito complexo para quem está vivenciando e a gente não vai, muitas vezes, conseguir ter o alcance dessa significação. Então, nos caberá, pelo menos, ter respeito, tá? É cercada de rituais e crenças, então, muitas vezes, no hospital, a gente despersonaliza tanto o cuidado nesse momento que a pessoa até gostaria de fazer algum ritual, mas ela não consegue, ou a gente não deixa isso aflorar. Sei lá, às vezes o familiar gostaria de fazer uma oração, mas a gente não abre espaço para isso, né? Às vezes o familiar gostaria de colocar ali uma imagem, a gente não abre espaço para isso. O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes acontece um óbito e a família colocou uma imagem ali à beira do leito, a enfermagem, na hora de limpar tudo, joga tudo fora, todas aquelas fotos, aquelas imagens, e joga no lixo, né? Às vezes a família até quer depois aquela imagem e não tem mais. Então a gente tem que cuidar muito, ter muito respeito com esses rituais dos envolvidos, né? Da família. Esses autores também falam, ó, o estudo do tema é essencial na educação da sociedade, né? Porque uma sociedade que não respeita seus mortos tem problemas, né? Então, nós temos que dar o exemplo, né? Na nossa profissão desse respeito, tá? COVAX é um texto que eu vou deixar para vocês, da professora Maria Júlia. Ela fala que faz parte do desenvolvimento humano em todo o seu ciclo vital a gente falar sobre a morte, né? Quem ainda não passou por isso, irá passar. E ela deixa uma marca, certamente, né? Sempre. No aspecto profissional, ela pode deixar uma marca se você conseguir fazer uma conexão com essas pessoas envolvidas, né? Caso você queira se mostrar sempre neutro, 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 isso também vai deixar uma marca em você, tá? De uma forma ou de outra, né? Tem vários estudos que correlacionam até essa negação de envolvimento, de sentimentos com aquela síndrome de burnout, né? De burnout, né? Onde a gente vai sempre naquela frieza, só que a gente acaba sendo afetado também por sentimentos, né? Então, nós também estamos envolvidos nesse processo. Devemos desenvolver competências para lidar com isso, tá? E aqui, ó, esse autor Martim convida uma reflexão cruzada de diversas áreas. Então, vocês vão ver que eu vou citar vários livros. Tem livros, sei lá, vários autores a gente pode ler, enfermeiros, médicos, tem filósofos, tem religiosos, políticos, enfim. A gente tem que ler o que as pessoas pensam sobre o processo de morrer, né? Porque a gente está diretamente na nossa profissão inserido nisso, ok? Outra frase desse livro aqui, ó, que é bem legal, é um livro bem grosso, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a capinha, ó. O Homem Diante da Morte. Esse é um livro bem interessante, né? É um livro bem antigo, de um autor que chama Felipe Arrier. Olha, ele fez todo um estudo, pessoal, sobre a morte ao longo da história, como as pessoas lidam com isso, né? Então, eu coloquei alguns pontos que ele coloca nessa aula, mas eu adoro essa frase dele, eu acho ela muito profunda, e a gente precisa estar muito atento a isso, ó. A morte sempre é anunciada, é a ideia que o Arrier defende. Então, veja, esses anúncios, eles nem sempre são, não estão na primeira capa, vamos dizer assim, né? São anúncios muito singelos. Então, por exemplo, podem ser questões fenomenológicas, né? Muita gente repassando a memória de alguém que faleceu sempre vai trazer uma história. Ai, um dia antes aconteceu isso, algumas horas antes aconteceu aquilo. Então, sempre tem algum anúncio.
tá? Mas eu queria trazer para o aspecto fisiológico. Tem uma fisiologia também, né? Assim como no nascer tem toda uma fisiologia, no morrer muitas vezes também tem uma fisiologia, tá? Claro, se a gente falar aqui na morte acidental, isso fica mais difícil, né? Da gente perceber. Então, por exemplo, sei lá, num homicídio, vai ter um anúncio para os envolvidos, não para o familiar que não estava presente. Mas transportando essa ideia lá para o nosso campo de trabalho, que ou vai ser o domicílio do paciente, ou um hospital, uma UTI, uma enfermaria, vão ter anúncios, pequenos anúncios de que isso possa estar próximo, tá? Então, nessa aula a gente vai buscar falar um pouquinho sobre isso, né? Quais seriam esses anúncios do ponto de vista biológico, tá? Da fisiologia mesmo, do nosso corpo. Claro que da parte fenomenológica, aí vai ficar livre, tem muitos outros anúncios, né, para quem acredita nisso, mas, desculpe, a gente vai focar na parte biológica, tá? Nos anúncios que podem ocorrer, que a gente pode estar atento ali para perceber, tá bom? Coloquei aqui algumas obras, ó, para a gente olhar que esse assunto não é exclusivo da área da saúde, né? Várias pessoas escrevem, leem, fazem música, poemas, pintam, retratando isso. Então, ó, nesse quadro aqui, Sem Ser Caridade, ó, o que a gente vê? A mãe em processo de morrer, né? O médico ali cuidando da esfera biológica, então com o relógio na mão. Aí, claro, se a gente entrar na internet, a gente vai achar a explicação toda desse quadro, né? Pelo ponto de vista de um analista lá da obra, tá? Mas eu tô analisando aqui na minha percepção mesmo, ó, a percepção que eu tive. Então, um médico aqui, eu acho que poderia representar todos os profissionais da saúde, né? Mais ligados à parte biológica ali, ó, cuidando, estão segurando na mão, que é um ato de cuidado, né, de presença, então ali estando presente, eu acho que isso é muito legal, né, a nossa presença de cuidado, tá monitorando o pulso e olhando o relógio, né, lembrando a gente que tudo tem um tempo, que a vida é finita, ele tá também procurando sinais, já que a gente vai falar de sinais, né, pulso é um dos sinais, né? Aqui, ó, a água, né? O alimento, o alívio de algum sintoma que possa estar incomodando. Aqui a filha. Eu acho que a filha representa, para mim, pelo menos, né? Olhando esse quadro, a família, né? A importância da família, dos envolvidos. A gente não excluir ninguém, né? De estar quem for necessário com todo o acolhimento ali presente, né? Não estou dizendo que todas as crianças devem presenciar todo o processo, não é isso? Claro, isso precisa de uma avaliação, mas assim também não esconder, né, as informações, acho que isso é importante. E a irmã, ela tem uma representatividade muito legal aqui, ó, ela tá cuidando também, né? E ela representa também esse cuidado não só físico, mas espiritual, e ela também está cuidando da família. Então esse quadro ele mostra pra gente uma série de coisas que a gente deve buscar na nossa profissão. Quantas pessoas vão ter esse cenário sob seus corpos, né? Às vezes muitas, muito poucas, porque hoje a morte se deslocou para os hospitais, né? Então muitas pessoas elas falecem sem ter essa estrutura de apoio. E é isso que a gente deve evitar, tá? Olhando essas reportagens, né, do Covid, muitas pessoas aí nas UTIs, a maioria vai estar entubada, vai estar sedada, mas nesses momentos que precedem a sedação, são provavelmente os profissionais da enfermagem que vão fazer todo esse cuidado, esse conforto. Então, me preocupa muito se essas pessoas não tiverem assim noção da sacralidade, também das dificuldades desse momento, isso pode ser uma coisa muito dolorosa, vai ser dolorosa, né? Mas a gente pode agregar mais dor ainda a isso, tá? Ou não, né? Então, pessoal, os estudos sobre esse assunto, né, eles se intensificaram mais depois da Segunda Guerra, né? Por quê? Porque teve muita morte, então veio a necessidade de conversar sobre isso. Provavelmente a gente vai passar por esse assunto novamente nos jornais, né?
a gente vai ver mais esse assunto nos jornais, a gente vai falar, vai ouvir muito agora profissionais falando sobre essa questão do luto, né? A gente vai provavelmente ouvir isso aí nas próximas semanas, tá? Então, ó, quando a morte passa a ser um fenômeno coletivo, ela tende a nos chocar mais, né? Mas quantas vezes isso acontece de forma individual e ninguém nota, tá? Ninguém nota. E aí eu queria citar esse livro aqui, que eu também já mostrei na nossa conversa de hoje de manhã, que é As Intermitências da Morte, né? É um livro bem antigo do José Saramago. Ele também, esse livro é bem interessante, ele é um pouquinho difícil de ler porque ele não tem parágrafo, né? Mas ele convoca a gente a pensar assim, e se as pessoas parassem de morrer, o que aconteceria? Se de repente todo mundo parasse de morrer, né? Então é um livro bem interessante para a gente pensar sobre isso. E eu separei uma frase que eu até li hoje de manhã na nossa conversa, eu vou ler de novo, ó. Em público, sim, a morte torna-se invisível, mas não no privado. Então, é isso que eu queria, provoquei o pessoal a pensar, né? Mas queria deixar registrado aqui na aula, né? O que ele quer dizer com em público a morte se torna invisível? Então, às vezes lá na UTI, lá no hospital, eu tô trabalhando, tem um monte de gente, a pessoa morreu, eu vou lá. Aquilo é meio invisível, tá? Fica meio mecanizado, né, despersonalizado, pode parecer meio invisível, meio asséptico, assim. Mas no privado nunca vai ser, nunca. Sempre isso vai ser uma coisa muito brutal na vida daquela família, tá? Então era isso que eu queria convocar vocês a pensarem, né? Agora, provavelmente, a gente vai passar por um momento, de novo, de falar, de discutir sobre morte, como sendo um fenômeno coletivo. Vocês já estão vendo algumas imagens na televisão, né? De covas sendo abertas lá em Nova York, eles já estão fazendo sepultamentos, né? De pessoas que não têm família numa área mais isolada. Então, assim, a gente vai voltar a falar disso como um fenômeno coletivo, mas no individual, isso ocorre numa intensidade velada, muitas vezes, né? Que ninguém fala. As pessoas que perderam alguém, elas estão sofrendo isso e muitas vezes não têm a oportunidade de conversar, tá bom? E eu também coloquei aqui na aula, na década de 60, a Elizabeth Kübler-Ross, que foi uma médica, né? Muito importante o trabalho dela, porque ela foi estudar as reações, né, pelas quais as pessoas que estavam no final de vida passavam. E ela conseguiu, por meio do discurso, estabelecer alguns estágios pelos quais a pessoa passa nesse momento de luto, né, em que ela recebe uma notícia, né, que a vida dela é breve, e ela vai relatando todas essas etapas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela na aula de luto, tá bom? Mas aqui, ó, o que eu queria chamar a atenção de vocês, né? No Ocidente, então é onde a gente vive, a morte, ela tem um contexto muito negativo, né? Então, a gente até fala assim, ah, não, aquele ali já vai morrer. Ah, não, aquele ali não tem nada mais para fazer que ele vai morrer. Ah, não precisa ir lá agora que ele vai morrer. A gente põe lá no último quarto do corredor, né? Então, a gente emite sempre coisas negativas e pejorativas, porque a cultura que a gente está inserido que também nos influencia. Então, ó, na nossa cultura, a morte é fracasso, é impotência, às vezes é vergonha, né? Ela é interdita, a gente não fala nela, é um assunto proibido, interditado, né? Muitas vezes é negada. Tem todas as evidências clínicas, por exemplo, de que alguém vai morrer, e muitas vezes até o médico, a equipe não conversam sobre isso com a família, não são claros. Ou quando conversa também, às vezes a família, por reações psicológicas, nega e também não tem acompanhamento, né? Então é muito comum isso, né? Quando alguém quer falar sobre isso, a gente fala, ai, para, vamos mudar de assunto, né? Então a gente tem uma cultura que interdita esse assunto. E às vezes ela é até maldita, tipo, ui, para, né? Não fala sobre isso. Então a nossa cultura é muito assim. A gente tem a cultura de tentar vencer a morte. Então, qual que é o problema disso? A distanásia, né? É ter alguém cuja doença é muito grave e que já tem vários indícios de agravamento,
perda do PPS, da funcionalidade, avanço mesmo. E mesmo assim, às vezes, tenta-se levar essa pessoa para UTI, entubar, colocar drogas vasoativas, né? Então, isso pode ser considerado uma distanásia. Então, a gente também tem que considerar que a vida tem um limite, né? Ela pode ser escondida, então a enfermagem faz muito isso, né? Coloca lá no final do corredor a pessoa que tá morrendo, né? Deixa tudo quietinho lá. Quando morre, a gente tenta disfarçar que morreu. Então, a gente tem todo um comportamento que endossa essa necessidade de esconder, tá? Ela é rápida. Rápida, eu queria colocar aqui aspas. Rápida, que eu quero dizer que antigamente, historicamente, as pessoas vivenciavam mais esse processo junto a quem estava em processo de morrer. E hoje é afastado, né? A família é afastada. Então, a maior parte das pessoas hoje morre no hospital e a grande maioria nas UTIs, afastada dos familiares. Então, aos olhos externos, ela é rápida, rápida entre aspas, né? Mas eu queria dizer que rápida para quem está vivenciando nunca será, né? Se aparecer, deve aparecer pouco. Então, assim, não pode ficar aquele monte de gente em volta, não pode ter choradeira, não pode ter grito no hospital, é tudo muito ascético, tudo muito controlado, não se fala sobre isso, né? Então, isso é uma coisa muito ruim, tá? Mas é um pouco do que acontece aqui no Ocidente. E com o número de horas de rituais bem reduzido. Então, assim, muitas vezes o velório é rápido, às vezes se tiver, agora a gente está vendo com essa questão do Covid, né? Os velórios, se houverem, vão ser super curtos, com presença restrita de familiar. E isso tem todo um impacto psicológico nos enlutados, né? A gente vai ver na aula de luto, tá? Então, assim, a gente precisa valorizar os rituais. Às vezes, por exemplo, a família quer se despedir de alguém e a gente fica apressando. Não, agora não dá, porque eu tenho que levar o corpo para o morgue. O corpo, veja como a gente fala, né? Então, a gente tem que ter certos cuidados e começar a mudar até nosso linguajar em relação a isso, tá? Então, no Ocidente, essa é uma frase da Maria Júlia Kovacs, né, que é uma professora, uma psicóloga. Ela fala que no Ocidente a gente fala mais sobre sexo do que sobre morte, né? O que era para ser um assunto pornográfico, que é o sexo, a gente fala numa boa, mas sobre a morte a gente tem toda uma interdição, né? Então, olha que inverso, né? Que inversão de valores. E é interessante esse pensamento dela mesmo, né? Na Idade Média, pessoal, o que acontecia? Vamos colocar assim, antigamente, né? A morte era considerada um fenômeno mais natural, né? As pessoas aceitavam isso como parte do ciclo da vida. Claro que nem sempre, porque mesmo antigamente tinham homicídios, tinham crimes, né? Então nem sempre ela é tão natural assim, mas faz parte do ciclo vital, tá? Só que vamos deixar bem colocado isso. Faz parte do ciclo vital? Faz. Mas existem vários tipos de morte que vão afetar essa ideia de natureza, né? Um dos exemplos que a gente pode citar é a morte de crianças, mortes por homicídios, por suicídios. Elas alteram o ciclo natural, tá? Mas o que essa parte aqui, o Arrier que fala, né? Assim, as pessoas consideravam isso como parte da natureza, não negavam tanto, não escondiam tanto, não interditavam tanto, tá? Normalmente a morte se dava em casa, com a participação da família, então hoje a gente sabe que isso mudou. Há um deslocamento da morte para os hospitais, né? Agora a gente está vivendo um período em que a gente está questionando a morte maciça nos hospitais, então talvez a gente vá para um período onde isso seja misto, tá? Antigamente, então, a vida e morte interagiam no mesmo ambiente. Então, era comum, ainda é em algumas cidades do interior, por exemplo, ter velamento em casa, né? Na sala de casa. Então, hoje em dia, isso é cada vez mais incomum, principalmente na cidade grande, tá? As mortes importantes eram vivenciadas, né? Os velamentos eram todos feitos dentro da igreja,
Hoje a gente não tem mais isso, né? Já essas coisas não são feitas mais dentro da igreja, já tem um local específico. E as menos importantes eram do ladinho. Então, se vocês forem olhar, várias cidades têm um cemitério do ladinho de uma igreja. Então, assim, se falecia alguém muito importante, por exemplo, o padre, o velamento, todos os rituais eram feitos dentro da igreja. Agora, se fosse uma pessoa assim comum, né, um trabalhador, alguma coisa, era do ladinho. Então, sempre tinha essa questão assim do ladinho, por importância social, né? Então, veja que a morte é um evento social. Na Itália, tem muitas situações em que ainda isso ocorre, que eles falam a missa de corpo presente, né? Onde a pessoa está dentro da igreja, tá? Que isso é cada vez mais incomum, já tem locais específicos para isso, com horários, né? Bem diferente do que era antigamente, tá? Relação com o corpo era aberta, era expansiva, era transbordante, então tinha muito afeto, tinha contato durante esse processo de morrer. Então hoje isso já mudou um pouco, né? Vejam, se a gente for pensar numa morte na UTI, claro, algumas dessas pessoas vão estar sedadas, né? Outras não, mas não tem muito contato com os familiares. Às vezes o familiar se aproxima à beira do leito e fica olhando assim meio de longe, porque tem medo dos aparelhos, né? Ninguém da enfermagem às vezes faz essa ponte assim que pode se aproximar, pode falar o que gostaria. Então, essa relação a gente precisaria resgatar um pouco, né? E a espiritualidade era mais presente, né? Lembrando que espiritualidade é o que faz bem ao outro. Então, essas questões do que faz bem era mais presente, né? Hoje já é mais asséptico, tudo mais contido, né? Não pode chorar, não pode falar. Então, essa relação mudou muito, tá? Com o capitalismo, ó, os mortos saem da nossa vida, né? Então, assim, a gente não pode ficar falando neles, né? Porque com o capitalismo, pessoal, o que importa para o capitalismo é a produção. E pessoas doentes, elas atrapalham a produção, né? Enlutado também. Então, assim, houve uma grande influência, assim, do consumo, né? Do capital nessa questão até da morte. Então, olha como a morte é uma coisa social. As pessoas têm que produzir. Então, a gente não tem tempo para ficar falando nisso, tá? Porque a gente precisa produzir. Então, essa é a ideia. Morte, muitas vezes, é considerada como lixo no sentido assim, não serve mais, né? Então, na enfermagem, é um pouco pesado que isso que eu tô falando, mas muitas vezes alguns comportamentos que a enfermagem possa adotar, ela pode revelar, não necessariamente isso, né? Mas, assim, um certo descaso com aquele corpo, com aquela pessoa, tá? Eu, por exemplo, já acompanhei estágio num determinado local onde o morgue e o depósito de lixo e de roupa era no mesmo local. Então, olha que desrespeito, né? É um desrespeito. A gente tem uma RDC, né, uma resolução da Anvisa, que fala que os locais tem que ter um local para morgue, né? Um local para roupa suja, um local para o resíduo. Mas a gente sabe como que é a estrutura no nosso país, né? Então, até nessa hora, a gente vê assim um certo desrespeito, tá? Corpo, instrumento de produção, é o que eu falei, a gente tem que produzir, então a gente não tem esse tempo para ficar falando nisso, tá? Adoecer deixa de produzir, tá? É o que eu falei. Então, o capitalismo, ele endossa, né? Essa visão de morte mais asséptica, silenciosa, rápida, tá? Tanto que quando a gente pergunta muitas vezes para as pessoas o que é morte digna, é normalmente a morte rápida, sem sofrimento, né? Sem muitas pessoas vendo, porque a gente recebeu essa influência, tá? Mas assim, o que eu queria pensar? Sempre no olhar de quem tá fora, mas e no olhar de quem tá dentro, né? Quem tá vivenciando provavelmente ia preferir o contrário, tá? Então, como eu já disse, a morte hoje é deslocada para os hospitais, principalmente o UTI. Então, por isso que a gente estuda esse assunto na enfermagem, porque é presente na nossa vida, né? E até coloquei essa observação, a na UTI ainda tem que se comportar como morto, né? Sedado, quietinho, não pode ficar pedindo coisa, querer levantar. Olha como a gente tolhe a liberdade da pessoa até nesse momento, despersonaliza ela ao máximo, né? Ó, tem que ser discreto, não pode chorar, ficar gritando, né?
Então, imagina para a família ali que recebe uma notícia difícil ter que se conter ao máximo. Não pode, às vezes, não se sente nem à vontade para chorar, para fazer pergunta. Então, isso é um cenário muito ruim. E frieza, ó, frieza, né? Tem que ser frio, tem que ser discreto, tem que lidar com isso, tem que ser neutro, não pode se envolver. Isso são frases que a gente ouve, né? Mentira. A gente nunca vai ser neutro. Não existe como a gente vivenciar coisas e ser neutro, tá? A gente pode fingir que é neutro, mas sempre vai afetar a gente de alguma forma. Tanto que a frieza, né, essa suposta neutralidade, essa suposta frieza, é descrita em vários artigos como um dos desencadeantes dessa síndrome de burnout, né? Burnout, que é a exaustão relacionada ao trabalho. Você se anula tanto, você interdita tanto os seus sentimentos, se neutraliza tanto, que uma hora eles explodem em algum lugar, tá? Até chegar ao ponto de você não conseguir mais ir para o seu trabalho, tá? Então, aqui, ó, uma frase do Rubem Alves, não lembrava que eu tinha colocado, ó. Houve um tempo em que nosso poder perante a morte era muito pequeno e, de fato, ela se apresentava elegantemente. E por isso, os homens e as mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje nosso poder aumentou. A morte foi definida como a inimiga a ser derrotada. Fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos de seu toque. Então, acho interessante, né? Ele traz essa... Teve um momento da história que a morte foi mesmo romantizada, né? Eu até... assim que a literatura coloca, romantizada. Mas, se a gente for pensar, a gente realmente vive totalmente o oposto agora, né? Então, essa reflexão do Rubem Alves é isso, né? Às vezes a gente não deixa a pessoa morrer em paz, né? Outra frase legal, ó. Morte tranquila é aquela em que a dor e o sofrimento são minimizados por paliação adequados, na qual os pacientes não são abandonados ou negligenciados e na qual os cuidados com aqueles que não vão sobreviver são avaliados, tão importantes como aqueles que são dispensados a quem irá sobreviver. Então, essas frases, assim, não, ele vai morrer, já não tem nada mais o que fazer, isso, nossa, é totalmente mentira, só fala isso quem não estuda, né? Então, a gente tem que banir essa frase do nosso vocabulário, tá bom? Então, assim, falando um pouquinho na morte digna, né? Eu até deixei aqui boa morte, mas até não gosto muito dessa expressão, porque pode soar ofensivo, né, pessoal? Seria a morte digna, né? Tem até alguns autores falando do contrário, do que seria indigno. Isso é muito particular. Mas, de uma forma geral, para a sociedade, o que seria mais digno? Não ter dor, não passar nem sede nem fome, não ter falta de ar, não ter sangramento, né? Então, isso seria morrer dignamente, é uma morte sem sofrimento. Mas a gente tem que avaliar até que ponto, né, essas coisas todas são realmente dignas, né? Porque isso é muito particular, ok? Então, nesse trabalho aqui, ó, pessoal, se vocês forem acompanhar aqui embaixo, tem, né, a morte. É um trabalho com acadêmicos de enfermagem, né? Foi perguntado a eles qual conceito que eles tinham sobre o processo de morte, o morrer. E olha só o que apareceu. Conceitos. Alguns achavam que era uma passagem. Outros achavam que era uma incógnita, tipo, não sei o que é. Outros acham que é uma separação. Outros acham que é um fim. Outros acham que é uma etapa da vida. Então, veja, dentro de uma equipe de enfermagem, você vai ter pessoas que pensam assim, diferente mesmo. E os pacientes também, cada um vai pensar diferente, né? Então, olha que difícil. Se eu acho que é o fim de tudo, eu tendo a ter uma relação com isso de uma forma, talvez, mais fria. Não, gente, por que vocês estão dando importância para isso? Morreu, acabou. Tem gente que pensa assim, né? Então, olha como é difícil, né? Lidar com todas essas visões. Olha só, né? É sobre o relacionamento entre os alunos e o paciente que estava morrendo. Alguns falaram assim, ó, que eles têm expectativas em relação a isso, né? Não sabem como lidar. Ó, tem uns que falaram que não sabem como lidar com o familiar. Outros falaram
que a gente tem que prestar atenção nos cuidados que a gente tem com o corpo após a morte, né? Realmente. Outros falaram do apego. Vocês sabem que tem vários psicólogos, né, que falam sobre a teoria do apego. Então a gente reage a uma morte dependendo de como é o nosso apego, né, que foi construído nas nossas relações de vida, né? Aqui, ó, muitos falaram que tem medo da morte, alunos, né? Eu já tive mensagens de alunos, professora, eu não sei se vou conseguir assistir essas aulas, né? Porque nós temos nossos medos também. Ó, muitos têm medo de sofrer, tem gente que tem medo de ficar internado, tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem medo de espírito. É muito comum em hospital a gente ouvir essas histórias à noite, né? Eu não vou levar a pessoa sozinha no morgue porque eu tenho medo de espíritos. Tem muita gente que fala isso, né? Tem medo de morrer cedo, medo de perder a figura parental, então medo da morte do pai, medo da morte da mãe. Então, veja, a gente está cuidando, mas a gente também tem nossos medos e nossos conceitos. Então, isso influencia no cuidado. Para cuidar legal, o ideal era a gente estudar a maior parte de conceitos para a gente tentar ser o mais equilibrado possível com as ideias dos outros, tá? Então, o conceito sobre a morte, né, pessoal, ó, é o cessar irreversível da função dos órgãos, né, das células, do fluxo dos fluidos no corpo, do funcionamento do coração e do pulmão. Aqui tá até do funcionamento espontâneo, porque a gente pode manter a vida por alguns dias por meio de medicações e aparelhos, né? Do funcionamento do cérebro, do córtex, né? E da capacidade corporal de ser consciente. Então, essas 8 coisas juntas caracterizariam um processo irreversível do morrer, tá bom? Então, por exemplo, ó, se a pessoa não tem capacidade de ser consciente, não necessariamente ela está em processo de morrer, né? Tem pessoas que vivem sem consciência por muitos anos, né? Mas estão vivas, porque o coração está batendo, as células estão funcionando, né? Então, a gente precisa ter um conjunto dessas coisas, né? Salientando que no processo fisiológico, até como diz o Arrier, né? A morte sempre é anunciada. Então, vão ter alguns sinais clínicos pelos quais a gente pode se embasar para saber se ela está mais próxima ou mais distante. Nem sempre a gente vai estar super atento a isso, né? Mas deveria, tá bom? Então, aqui, ó, pessoal, tem isso que eu estou falando já em várias aulas, né? Na visão conservadora, a gente tem um paciente, na visão de mercado, a gente tem um cliente, e na visão da dignidade, né, da sacralidade do cuidado, a gente tem uma pessoa na nossa frente, tá? Então, nessas aulas, a gente vai trabalhar sempre com esse conceito de pessoa, tá? Até o último minuto, e depois ela continua sendo a pessoa protagonista, né? Sujeito daquela história. E aí, pessoal, a gente tem alguns conceitos aqui para a gente conversar, ó. Eugenia é escolher quem morre, né? Quem fazia muito isso era Hitler, né? Porque ele entendia que tinha um padrão de quem tinha que viver, né? Então, isso não é ético, não é aceito. Eutanásia, então, é apressar a morte, proibido no Brasil, alguns países libera-se após processo judicial, tá? Fazer qualquer coisa que possa abreviar a morte, então, até uma medicação, qualquer coisa é proibido. No Brasil, né? Distanásia é o contrário, é prorrogar o processo de morrer, prolongar. Isso não é proibido no país, mas já é discutido, né? Então, assim, fazer medidas fúteis que não vão mudar o desfecho. Então, às vezes, entubar uma pessoa cujo desfecho vai ser a morte, sei lá, passar uma sonda vesical em alguém que já está com o processo de morrer previsto, né, instalado, passar uma sonda nasogástrica, ficar puncionando, né? Tem uma série de coisas que podem ser consideradas distanásia, tá? Instalar droga vasoativa. Ortotanásia é legalizado no país, né? Então, seria o que é normatizado por lei pelo Conselho Federal de Medicina. Então, é deixar a vida seguir o seu curso, né? Fazendo todos os cuidados paliativos, prevenindo os sintomas, tratando, né? E respeitando os desejos da pessoa e da sua família.
E aqui a calotanásia, que traz um pouco mais dessa visão mais sagrada, né? Além de eu fazer a ortotanásia, eu tentar deixar esse momento o mais sagrado possível, mais organizado, respeitado, né? Possível, né? Tudo que tiver ao meu alcance, certo? Aqui eu coloquei alguns quadros, né, pra gente pensar. Esse artista aqui, Eduardo Manch, ele fala muito sobre isso, né? Então, algumas imagens, ó, aqui uma irmã se despedindo da outra. Aqui ele coloca a cor preta. Hoje em dia não tem muito mais essa questão do preto no luto, né? Mas simbolizando ali o sentimento que fica, mesmo, ou que fica não, que estará presente mesmo antes disso acontecer. Por isso que a família é uma unidade de cuidado para nós, né? Não poderia ficar fora. Esse quadro aqui, ó, também é bem famoso. Se a gente puder ver, a gente tem vários familiares, eles estão com um olhar bem disperso, né? A pessoa tá aqui deitada no leito. Vocês podem reparar, né? A pessoa e uma outra cuidadora aqui é a única que está de branco. Eu vi até alguns registros sobre esse quadro que referem que essa pessoa de branco seria a mesma pessoa que está deitada já indo embora, né? Mas em outras visões seria uma pessoa que está realmente mais ligada, né, com o que está acontecendo ali com essa pessoa que está em processo de morrer. Então, ó, todas as outras pessoas estão representadas nessa cor preta, representando os sentimentos que as pessoas estão vivenciando. As pessoas podem ficar meio perdidas, né? Meio fora ali do cenário. E a criança tá de costas, né? De costas e ouvidinho tampado, então simbolizando que muitas vezes ninguém dá voz para essa criança, né? E às vezes ela é excluída desse cenário, né? Então faz a gente pensar em muita coisa. Nesse quadro aqui, ó, também as pessoas também de preto, né? Simbolizando esse sentimento do luto. Aqui a figura religiosa, né? Sempre presente. E aqui nessa cadeirinha é a própria morte, né? Esperando, tá? Então veja que cena. Hoje em dia é muito incomum a gente ver uma cena onde tem várias pessoas no quarto, né? É muito raro a gente ver isso, tá? Normalmente é uma pessoa isolada no processo de morrer sem esse apoio, tá? Esse quadro aqui é bem famoso desse pintor, né, do Manch, que é o Grito, né? Acho que vocês já viram esse também. Representando, né, os sentimentos que os familiares têm, a própria pessoa que está passando por isso e que merecem cuidado também. Tá bom? Então, pessoal, ó, o que a gente deve evitar, né? A morte no lugar errado, pelos motivos errados, de maneira errada. Não sei se existe isso, né? Na verdade, errado. Mas assim, não vamos adicionar algum fato não previsto, sabe? Então, por exemplo, a pessoa estava em processo de morrer, porém ela caiu da cama e faleceu, sabe? Então tem algumas coisas que a gente deve evitar nesse processo. Evitar maiores danos, evitar mais carga psicológica do que já existe, certo? Então a gente tem que prestar atenção, ok? Eu vou parar um pouquinho aqui, pessoal, e aí eu vou continuar na outra parte da aula falando um pouquinho do processo mesmo, né? Desses sinais clínicos que a gente pode perceber, tá bom? Então, até a próxima aula.